O sol já se espreguiçava sobre a cidade que parecia estar ligada no modo correria desde cedo. Patrícia pedalava ligeira na sua bicicleta urbana, serpenteando pelas ruas e escapando do engarrafamento preguiçoso que se arrastava em direção ao centro. Girava os pedais como quem bate um bolo de aniversário, com gosto e ritmo, sentindo o vento no rosto e soltando um sorriso discreto, perdida nos próprios pensamentos. De legging rosa, capacete combinando e com joelheiras e cotoveleiras para completar o visual, ela se sentia ótima. Observava com ar de curiosidade o povo que ficava preso no sufoco dos carros. Naquele táxi, por exemplo, um homem olhava ao relógio de 2 em 2 segundos, provavelmente atrasado para pegar um voo. Já na SUV ao lado, uma mulher parecia estar dando uma aula prática de como reclamar, enquanto o marido fingia que era surdo. No carro seguinte, o som era uma mistura de gritos infantis e apito de fábrica, tão alto que o pai ao volante fez a mesma cara de quem acabou de morder uma pimenta malagueta sem querer. Patrícia sorriu com satisfação, ainda bem que trocou o carro pela bike e inventou sua própria rota até o trabalho. Assim escapava todos os dias do inferno do trânsito e do campeonato diário de quem perde a paciência primeiro. De repente, o som agudo de pneus cantando fez ela virar o rosto. Pela pista contrária, livre, vinha uma SUV preta que freou de repente e, de forma totalmente abusada, se enfiou entre os carros, buzinando e tentando chegar ao acostamento. De uma janela, alguém gritou: "Tá doido?" Patrícia só balançou a cabeça e seguiu seu caminho. Foi então que, atrás dela, estourou uma buzina insistente, daquelas que parecem querer acordar até quem está cochilando no Paraguai. Assustada, ela olhou para trás e pedalou mais encostada na lateral. Era o mesmo carro preto. No volante, um homem de rosto largo e sorriso debochado. No banco do passageiro, uma mulher muito bem arrumada, com cara de quem nunca pegou fila no supermercado. Patrícia não deu passagem. Sabia que a preferência era dela e não ia dar moral para folgado. O motorista parou de buzinar, baixou o vidro e gritou: "Sai da frente, égua, deixa eu passar." Ela fingiu que era com outra pessoa, mas, poucos metros depois, sentiu um tranco forte na bicicleta. O para-choque encostou nela. Patrícia perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto junto com a bike. Tentando se levantar, viu o carro preto parar ao lado. A mulher do banco do passageiro encarou-a com desdém. "E aí, gostou, vaca de legging rosa? Acha que todo homem vai ficar te olhando?" As gargalhadas dos dois ecoaram. "Mandou bem, meu amor", disse o homem acelerando e soltando uma fumaça de escapamento que fez Patrícia lacrimejar. Ela fechou os olhos e voltou a se deitar no chão, sentindo o corpo mole. Segundos depois, mãos firmes a ajudaram a levantar. A cabeça rodava, o estômago embrulhava e o cotovelo latejava como se alguém tivesse colocado uma chapa quente ali. "Você tá bem?" perguntou um homem com expressão preocupada. "Esses motoristas folgados acabam com a paciência da gente. Vou chamar a polícia e avisar que te atropelaram." "Valeu, acho que tô inteira", respondeu Patrícia olhando ao redor. Um homem estava ao seu lado, enquanto o outro falava ao celular. Os carros deles estavam parados no acostamento, o pisca-alerta ligado. Ela massageou o braço dolorido. "Alguém conseguiu ver a placa?" Os dois trocaram olhares e balançaram a cabeça, mas um deles disse: "Meu carro tem câmera, vou ver se pegou a placa. Me passa seu contato que te aviso." Patrícia sentiu um aperto no peito. Como encontrar um motorista desses numa cidade tão grande? Parecia que justiça era igual vaga de estacionamento em dia de chuva. Impossível. Com a ajuda deles, conseguiu montar de novo na bicicleta e seguiu até o escritório. Mesmo com a roda traseira toda torta, o braço doía, mas ela precisava se apressar. Tinha reunião importante. Parou na frente de um salão de beleza elegante, de uma das empresárias mais conhecidas da cidade. Prendeu a bicicleta no suporte, tirou o capacete rosa, soltou o cabelo e entrou pelos fundos. Ainda trêmula pelo ocorrido e sentindo cada passo no braço machucado, passou pela assistente e falou: "Neide, por favor,
faz um café bem forte para mim e leva a caixinha de primeiros socorros lá para o meu escritório. É urgente. No escritório, Patrícia tirou a roupa de ciclismo, limpou o machucado e vestiu o terno social que deixava sempre à mão. Conferiu o relógio. Ainda tinha uns bons 10 minutos antes da reunião. Arrumou o cabelo, passou um pouco de base no rosto pálido e se encarou no espelho, tentando parecer mais segura do que realmente estava. No reflexo do espelho, encarava uma mulher bem-sucedida, vestida com elegância de quem sabe que pode entrar em qualquer lugar de cabeça erguida. Respirou fundo e seguiu para o salão. Patrícia abriu a porta de serviço e deu uma olhada geral. Os profissionais já estavam a todo vapor. Era início de manhã, dia útil, e o ambiente ainda estava calmo, com poucos clientes e alguns cabeleireiros se ajeitando para começar o dia. De repente, ela ouviu uma voz grossa, carregada de deboche. Minha querida, parabéns pelo seu aniversário. Hoje, qualquer frescura sua vai ser atendida. Aqui é o melhor salão da cidade, disparado. No sofá da recepção estava largado um homem baixo e robusto, rindo alto enquanto tomava um café cheiroso numa xícara chique. Ao lado, numa poltrona, uma mulher, provavelmente sua acompanhante, descansava com uma máscara facial verde no rosto, enquanto uma manicure cuidava das unhas dela. Sem aviso, a mulher deu um grito, puxou a mão bruscamente e ainda acertou um tapa na manicure. Mas que desastrada! Gritou com um tom esganiçado. Tenha mais cuidado, minha filha. Não tá ferrando o cavalo, não. Patrícia ficou estática, de boca aberta. Reconheceu na hora aquelas vozes. Eram as mesmas que ouvira mais cedo na rua, junto ao barulho de pneus cantando sobre um carro preto que passou feito foguete. Ah, não. Só pode ser piada, murmurou. Sacudiu a cabeça, tentando afastar o mau pressentimento, e entrou no salão. Encheu o peito e, com voz firme, mas controlada, chamou a atenção do homem. Imagino que foi com o senhor que marcamos nossa reunião para hoje. Ele se sobressaltou, virou o rosto e, num pulo, levantou-se como se tivesse levado um choque. A expressão de moleque folgado sumiu, dando lugar à pose de empresário respeitável. Os olhos dele brilharam ao notar que estava diante de alguém importante. César Barros, seu futuro prestador de serviços, disse ele, estendendo a mão com um sorriso que ia de orelha a orelha. O sorriso aumentou quando Patrícia apertou sua mão com firmeza e se apresentou. Patrícia, sou a dona desta rede de salões de beleza. Vamos até minha sala para conversarmos melhor. César Barros topou na hora. Ao passar pelo corredor de serviço, gritou para a mulher que seguia largada na poltrona. Vou para a reunião, amor. Não fica aí entediada, não. Patrícia percebeu que ele quase saltitava de ansiedade. Parecia disposto a vender até a alma para fechar um contrato. No escritório, ela indicou a poltrona para ele e sentou-se do outro lado da mesa, controlando o ambiente. Como o senhor já sabe, estamos procurando uma empresa de confiança para tocar nossas reformas. Li a apresentação que sua empresa enviou e achei bem convincente. Convidei o senhor para que possamos nos conhecer pessoalmente e ver se temos sintonia no modo de trabalhar. O contrato será de longo prazo, talvez permanente, porque temos muitos salões, alguns novos, outros precisando de reforma. Para mim, é fundamental entender quais são os seus princípios. César se recostou na cadeira com a tranquilidade de quem já imagina o contrato assinado. Princípios? O meu principal é resolver qualquer coisa, em qualquer lugar. Patrícia, minha equipe funciona como um relógio suíço. Temos clientes grandes, todos felizes. Eu mesma acompanho tudo de perto. Se aparece algum problema, seja um funcionário reclamão ou pior, um fiscal querendo se achar, eu faço o que for preciso para resolver. Desculpe a franqueza, mas tiro o obstáculo do caminho, nem que seja na marra. Não suporto gente atrapalhando o meu trabalho. Pode confiar, eu limpo o terreno. Na mesma hora, Patrícia sentiu uma fisgada no cotovelo e precisou se segurar para não fazer careta. Entendeu que, para César, o episódio daquela manhã com a manicure não passava de coisa corriqueira, como chutar uma lata na calçada. Um arrepio subiu pela espinha dela.
A filosofia dele no trânsito era a mesma nos negócios. Excelente, César, disse ela forçando um sorriso amistoso. O senhor me convenceu. Vamos fazer uma pequena pausa. Vou pedir para prepararem o rascunho do contrato e em 15 minutos continuamos. Patrícia saiu e chamou sua assistente. Flávia, leva um café para o nosso convidado e fica lá com ele. Vou dar uma olhada no salão. Assim que voltou ao salão, a primeira coisa que ouviu foi a voz alterada da companheira de César, ecoando pelo espaço. Moça, por que você está puxando o meu cabelo desse jeito? Falava alto, repreendendo a cabeleireira. Quem é você? Estagiária? Aqui não tem profissional de verdade, não? A cabeleireira, uma jovem estilista, respondeu sem levantar a cabeça. Garanto que vai ficar perfeito. Só relaxa para eu continuar. A mulher fez bico, visivelmente contrariada. Patrícia, então, se aproximou da recepcionista, que observava tudo com cara de quem queria sumir, e anunciou em alto e bom som. Nossa convidada de hoje está de festa! Camila, por favor, dê um pulo na padaria e traga um bolo, velas, enfim, todo o pacote completo. Quero que todos mantenham a postura e paciência com a nossa convidada especial. Hoje, a festa que vamos preparar para ela vai dar o que falar por muito tempo. A equipe inteira lançou para Patrícia um olhar daqueles que mistura curiosidade com desconfiança. Mas ela apenas devolveu com um sorriso tranquilo, daquele tipo que parece dizer, confia em mim. Logo depois, Patrícia foi até o estacionamento. Em poucos segundos encontrou o carro preto importado de César Barros. Deu a volta ao redor do veículo e analisou cada detalhe da parte dianteira. O coração acelerou quando viu a marca de pneu de bicicleta. Sem perder tempo, sacou o celular e registrou a cena com algumas fotos. Na sequência, buscou rapidamente o número do sujeito simpático que a ajudara mais cedo na estrada e ligou. Alô, aqui é a Patrícia, a moça de blusa rosa com quem o senhor trocou contatos hoje cedo, lembra? Disse ela, mantendo o olhar preso ao carro. O senhor comentou que tinha uma câmera no automóvel. Chegou a conferir se a filmagem ficou salva? Ao ouvir a confirmação, ela continuou. Ótimo! Pode me enviar, por favor? É muito importante. Depois de digitar o e-mail, agradeceu e encerrou a chamada. Agora faltavam apenas alguns passos para que aquela vingança fosse servida quentinha, do jeito que brasileiro gosta de comer pastel na feira, no ponto certo. Patrícia retornou para a sala. César Barros estava largado na cadeira com cara de quem tinha acabado de ganhar na loteria. À frente dele, sentada, estava Márcia, a assistente. Patrícia lançou um sorriso educado para ela. Márcia, chama aqui, por favor, o diretor financeiro e o advogado para a reunião. A assistente assentiu e saiu num ritmo quase de corrida de São Silvestre. Poucos minutos depois, enquanto o advogado e o diretor financeiro se ajeitavam nas cadeiras, o celular de Patrícia vibrou, avisando sobre uma nova mensagem. Ela olhou para a tela e, com um sorriso gelado, avisou: Podemos prosseguir. César soltou uma risada confiante, achando que se tratava do contrato tão esperado, aquele que ele já se imaginava assinando antes de ir almoçar no restaurante mais caro da cidade. Patrícia manteve o olhar firme no rosto largo e brilhante dele. César, claro que podemos conversar sobre as condições da parceria, mas antes preciso esclarecer um ponto crucial, disse ela com firmeza. Você já me contou que tem uma regra: resolver tudo, em qualquer lugar, e que isso vale para toda a sua equipe. Agora, imagine que um funcionário seu, para não se atrasar para uma reunião, entre na contramão, crie uma situação perigosa e quase atropele alguém. O que você diria a esse funcionário? César deu uma ajeitada na postura, percebendo algo estranho na pergunta, mas logo recuperou a pose e, querendo bancar o chefe cascudo, respondeu com um sorriso presunçoso. Patrícia, que pergunta é essa? Eu diria o seguinte: o fim justifica os meios. Se ele fechar um bom negócio, eu elogio e ainda dou um bônus para ele.
Se recostou na cadeira, satisfeito como quem acabou de ganhar desconto no IPVA. E as outras pessoas? Insistiu Patrícia. Aquelas que ficaram em perigo. A pessoa que quase foi atropelada. César começou a se irritar. Ora, Patrícia, esses que se metem na frente dos carros que arquem com as consequências. O que me importa é o resultado. O silêncio tomou conta da sala. O diretor financeiro e o advogado trocaram olhares, sem entender muito bem aonde aquilo ia dar. A dona da rede de salões olhou para os dois e depois encarou César. A voz saiu afiada como faca de churrasco. Pois então, César, vou lhe contar um caso fresquinho. Hoje cedo, um dos seus funcionários me atropelou, porque, segundo ele, precisava chegar correndo aqui. E esse funcionário, César, foi você. Ela falou com calma, sem pressa. Patrícia, do que você está falando? César se ajeitou na cadeira, o rosto já ficando vermelho como pimentão. Estou falando disso, disse Patrícia, arregaçando a manga e mostrando o curativo no braço. E no para-choque do seu carro, há marcas do pneu da minha bicicleta. César bufou. Isso é um absurdo! Eu estava em outra parte da cidade. Não se preocupe, César. Pegou o celular e mostrou um vídeo em que aparecia claramente um carro preto importado derrubando uma ciclista de capacete rosa. Aqui está a gravação completa, que acabei de receber. Depois de pausar o vídeo, virou-se para o advogado e ordenou. Por favor, providencie a denúncia para a polícia. Sobre o acidente de trânsito e o fato de o culpado ter dado no pé do local, nós vamos encurralar esse sujeito. César Barros ficou sem palavras por um instante. Os olhos dele se arregalaram, denunciando que tinha plena consciência de que havia sido flagrado. Mas Patrícia também sabia que gente como ele sempre tenta se safar. E, como quem lembra da carta na manga, César Barros lançou-lhe um sorriso debochado. Pelo que vejo, você também não ficou para contar a história depois do acidente. Se prestar queixa contra mim, eu presto contra você. Aí, minha amiga, sua habilitação vai embora pelo ralo. Disparou ele vitorioso, observando o rosto de Patrícia ficar sério por um instante. Não acho que seja uma boa ideia, César Barros, respondeu ela, calma como quem espera pão sair do forno. Minhas testemunhas já deram depoimento na polícia. O problema é que o culpado fugiu e veio parar direto nas minhas mãos. Desgraçada! Rosnou César Barros, levantando-se da cadeira e mancando até a saída. Patrícia olhou tranquilamente para seus funcionários e disse: Vamos para o salão, pessoal. Ela seguiu atrás de César Barros, que saía apressado pelo corredor de serviço, acompanhada pelo diretor financeiro e pelo advogado. Patrícia viu quando ele, atordoado e vermelho de raiva, praticamente se jogou para dentro do salão, onde a esposa já o esperava toda empolgada, com maquiagem nova em folha e cabelo de comercial de shampoo. Vamos embora daqui, minha sereia do piscinão, gritou César Barros. Calma aí, um instante, disse Patrícia, se aproximando do balcão da recepção, onde havia uma caixa aberta com um bolo. Não é justo a aniversariante sair sem presente, principalmente quando o maridão se dedicou tanto. César Barros se virou. A esposa deu um passo na direção de Patrícia e abriu um sorriso satisfeito, aguardando o presente. Num movimento rápido e certeiro, Patrícia pegou o bolo e, com um leve sorriso, pousou sobre o penteado impecável da mulher. Pronto, receba meu humilde presente. É um recado da moça da bicicleta, disse Patrícia. A esposa de César Barros soltou um suspiro de choque. Os olhos se arregalaram de puro horror. O creme espesso acabou com o penteado e escorreu pelo rosto, borrando a maquiagem caríssima. A cliente metida ficou sem reação por alguns segundos. Então, como se tivesse entendido tudo, encarou Patrícia. Você! Sussurrou, recuando. Você vai pagar por isso, César! César, faça alguma coisa com essa mulher!
Ela bufava, tentando limpar o rosto, mas seus gritos eram abafados pelas gargalhadas escandalosas de todos os funcionários do salão. César Barros, fora de si, começou a berrar. Isso não vai ficar assim! Vamos denunciar vocês para a polícia! Ameaçou, encarando os cabeleireiros e recepcionistas que se dobravam de rir. Patrícia levantou a mão e, na hora, o barulho cessou. Aqui ninguém viu nada, disse firme, olhando nos olhos dele. Um por um, os funcionários começaram a concordar, repetindo. A gente não viu nada. Patrícia encarou o casal, agora em silêncio. Agora, por favor, saiam do meu salão e aguardem a intimação. Ela apontou para a porta. Humilhados e envergonhados, César Barros e a esposa saíram correndo, sob risos e aplausos. Patrícia os observou se afastar. Não sentiu prazer na humilhação, mas sim um senso de justiça servida, com direito à cobertura de chantilly. Ela havia se protegido, defendido sua equipe e, de quebra, mostrado para duas pessoas que dinheiro não é passe livre para falta de respeito. Patrícia sorriu. Parece que a justiça existe, só que às vezes a gente precisa temperá-la com as próprias mãos. Algum tempo depois, Patrícia encontrou uma empresa de reformas de primeira e fechou o contrato com ela. E claro, não era a do César Barros. Ele, por sua vez, entrou numa maré de azar. Perdeu a carteira de motorista, continuou dirigindo como um barbeiro pela cidade e pouco tempo depois acabou sendo preso pela polícia. Menos um motorista folgado nas ruas. Patrícia, por sua vez, trocou a roda traseira da sua bicicleta cor-de-rosa e continuou curtindo seus passeios. De manhã, pedalava pela beira dos congestionamentos rumo ao centro. À noite, passava pelos engarrafamentos no sentido oposto, sempre comemorando mentalmente sua genialidade. Bom, a história de Patrícia nos mostra como o poder e o dinheiro muitas vezes cegam as pessoas, levando-as a acreditar que podem agir acima das leis e do respeito humano. César Barros é o retrato de quem confunde influência com impunidade. Mas o episódio também expõe o outro lado, a força de alguém que, mesmo ferida, não se intimida diante de quem parece mais forte. A bicicleta, a queda e o terno no espelho representam as fases da vida em que somos derrubados, nos reerguemos e escolhemos como reagir. Patrícia não se deixou consumir pelo ódio, mas também não abriu mão de confrontar a injustiça. Sua atitude prova que a inteligência e o preparo emocional são armas poderosas contra a arrogância e a prepotência. Mais do que uma vingança, sua resposta foi uma lição pública e simbólica de que respeito é inegociável e que até os mais arrogantes podem ser derrubados quando subestimam a pessoa errada. O grande aprendizado dessa história é que a justiça não é apenas um ato legal, mas também uma postura diante da vida. Patrícia poderia ter ignorado o episódio e seguido em frente, mas optou por usar sua posição e inteligência para responsabilizar o culpado. Isso mostra que não basta esperar que o sistema resolva tudo. Muitas vezes é necessário agir, reunir provas e confrontar diretamente o problema. Outra lição é sobre manter a calma, mesmo quando estamos emocionalmente abalados. Patrícia planejou sua resposta com estratégia, evitando explosões impulsivas que poderiam prejudicá-lo. Essa abordagem garantiu que ela tivesse a vantagem moral e prática sobre César. Por fim, a história lembra que respeito e caráter são mais valiosos que qualquer contrato ou benefício financeiro, e que quando abrimos mão deles para ganhar algo, no fim, somos nós que perdemos mais. Agora me diz, o que você faria se descobrisse que a pessoa que te prejudicou no trânsito está agora diante de você, precisando da sua aprovação? Até que ponto você iria para provar que justiça pode ser feita fora de um tribunal? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você curtiu essa história cheia de tensão, reviravolta e um final de tirar o fôlego, deixe seu like e se inscreva no canal. Vem aí mais histórias que vão mexer com você.